nosso tema de hoje é importantíssimo, eu sempre digo e a gente comenta sobre situações que são contrárias ao tema de hoje. Então é importante que a gente analise hoje a lucidez. A gente sempre fala sobre ilusões, fantasias, e a lucidez vem trazer um pouco mais de conhecimento para que a gente nos compreenda, que a gente esteja mais atento à realidade do ponto de vista espiritual para cada um de nós. Então, o nosso tema de hoje é a lucidez. O que seria um conceito para a lucidez? Alguém que percebe o que acontece, que está atento ao que acontece? Seria mais ou menos essa ideia que a gente tem do que seria lucidez. Mas a gente vai analisar de um ponto de vista mais íntimo, mais pessoal, sobre o nosso pensamento, sobre nós mesmos. Até que ponto nós somos lúcidos sobre quem nós realmente somos? Até que ponto nós compreendemos as nossas qualidades e as nossas dificuldades? O espírito Hamed, no livro, narra para nós essa lição sobre a lucidez. E ele analisa de uma forma muito interessante a vida de um, que ele diz que são os missionários do Cristo. Um deles é Buda. E é muito interessante a forma como ele coloca que Buda nunca se disse um Deus ou enviado de Deus. Ele simplesmente disse que encontrou a iluminação e que todos eram convidados a encontrar sua própria iluminação. E ele descreve Buda como uma pessoa lúcida, que tinha pleno conhecimento de quem ele realmente era, do seu lado positivo e do seu lado negativo. Por ter abandonado, ele era um príncipe, por ter abandonado o seu reinado para viver na simplicidade e encontrar a iluminação. Muito parecido, de certa forma, com a vida do mestre Assis, que também era muito rico e largou tudo o que tinha para seguir a obra da simplicidade como ele achava que deveria ser. Muito parecido nesse aspecto. Mas Buda era muito lúcido. Então ele convidava as pessoas, ele dizia: eu não sou um mestre, eu não sou Deus, eu não sou um enviado. Eu simplesmente descobri e convido todos que se esforcem e que descubram cada um da sua forma como encontrar a sua própria iluminação. E assim ele ia buscando o seu autoconhecimento e a lucidez que era importante para ele. Buda trabalhava com o conceito de desapego material e conquista e momento espiritual. Então a gente pode dizer que a lucidez é o contato com o nosso momento atual. Deixamos de estar lúcidos quando focamos demais no passado e no futuro. Ah, se eu tivesse feito aquilo há tanto tempo. Ah, se eu tivesse ficado com aquela pessoa. Ah, se eu tivesse ficado naquela cidade. Ah, se eu tivesse feito isso. Ou quando nós nos apegamos demais ao futuro. Obviamente que fazer planos é importante, mas quando a gente espera o futuro para viver, não, quando eu conseguir isso, aí a minha vida vai estar perfeita, aí eu vou descansar. Quando eu conseguir essa quantidade de dinheiro, vai ficar muito bom, aí eu posso aproveitar a vida. Quando eu conseguir essa quantidade de dinheiro, aí eu posso começar a sair. Então a gente começa a colocar obstáculos sobre o tempo da nossa caminhada. A gente se apega ao passado, se apega ao futuro e deixa de compreender o que acontece ao nosso redor nesse instante. E essa é uma das questões que Buda traz para nós, como o espírito Hamed nos mostra, de que a autoiluminação, de que a compreensão de quem nós somos exige que a gente se apegue ao momento atual. Que a gente viva o que é importante no momento atual. Quais são os obstáculos de hoje? Quais são as minhas fraquezas de hoje? O que no meu emprego eu tenho que resolver hoje? Porque o professor trabalha assim. A gente divide a aula por dias. O semestre ou ano tem que dar para ver tudo. Se a gente pula um dia, não dá certo no final. Então a nossa vida é assim. A gente teria aquela cota de responsabilidade desse dia.
Se eu deixo para a cota de hoje para amanhã, não dá mais certo. O semestre, a encarnação termina e a gente não fez o que tinha para fazer. Então a gente perde o timing, digamos assim, da vida, o tempo do que a gente deveria ter feito, focando no passado e focando no futuro. Mas além disso, além de esquecer o momento atual, o que mais a gente faz? A gente deixa de ter presença em nós. Hamed diz que ter presença é ter consciência de si mesmo. É estar presente com você mesmo naquele instante. Como assim? Porque quando a gente se apega ao futuro ou ao passado, a gente simplesmente deixa a vida levar e está pensando e a gente esquece de nós mesmos. Esquecendo de nós mesmos, a vida nos leva para o rumo que ela quiser. E a gente vai perdendo o controle do que é bom ou não para nós. Porque as escolhas, elas têm que ser nossas. Então o estado íntimo, estar feliz, estar alegre, estar triste, é responsabilidade de cada um de nós. Para que a gente esteja lúcido, a gente precisa compreender o que está acontecendo na nossa vida nesse instante. O Espiritismo é muito bom nesse aspecto, porque ele nos ajuda a compreender o hoje através do passado. Sabendo que nós já encarnamos várias vezes. Sabendo que mesmo tendo errado, nós vamos ter outras chances. Que mesmo tendo errado, Deus ainda nos ama e temos como continuar a nossa caminhada. Que mesmo tendo perdido o tempo, nós podemos seguir em frente. Que mesmo tendo feito mal a alguém, esse alguém vai nos perdoar um dia e podemos fazer o bem para outras pessoas. Então o Espiritismo fortalece em nós a confiança de que vale a pena investir no agora. Vale a pena estar lúcido em quem nós realmente somos. Só que parece fácil quando a gente fala aqui, mas não é. Vou dar alguns exemplos muito interessantes e que todos nós nos encaixamos nele. Ou a gente já percebeu ele. Quando a gente tem uma vida com poucos recursos e é gastador. Quando a gente nasce negro e não gosta de negros. Ou nasce baixo e não gosta de gente baixa. Ou nasce num país e não gosta das pessoas daquele país. Ou a gente tem uma capacidade mental limitada e não gosta de si mesmo. O que significa isso? A gente percebe que muitas vezes o inconsciente de outras vidas domina a nossa vida atual de uma forma que é ilógico à forma como a gente vive. Como não gostar de nós mesmos com a roupagem que a gente tem hoje? Como não gostar da nossa condição? Como não respeitar as nossas limitações atuais? Então a gente percebe que nascemos na situação oposta às nossas dificuldades, para que assim a gente aprenda. Assim a gente aprenda a valorizar o que não valorizava, só que não é fácil. Tão não é fácil que a gente passa uma vida e várias vidas não aceitando quem nós somos. Então nós não vivemos o momento atual. Nascemos numa vida sem poder, às vezes sem recurso, mas para nós somos a autoridade. Não é assim? Acima de nós não tem ninguém. Isso não é de hoje que nós temos essa consciência de autoridade. Então, nascemos para aprender. E o nosso passado é justamente o oposto do que nós temos para aprender. Só que muitas vezes eles nos dominam e nos colocam em uma situação muitas vezes estranha. Quem vê de fora olha, nossa, como aquela pessoa pode ser assim?
Como ela pode ser contra o que ela realmente é? Porque o aprendizado está justamente nisso. Então, isso tira a nossa lucidez. Vejam como não é fácil ser lúcido. Como o nosso passado inconsciente facilmente retira a nossa lucidez. Eu leio vários livros espíritas, vou lá na frente, dou palestra, participo de todas as atividades espirituais do templo, chego em casa, maltrato a minha esposa, o meu filho, o meu marido. Faz sentido pela lógica? Não faz. Eu li, eu participei, eu recebi as energias, mas o meu passado pesa sobre mim. Qualquer análise lógica e lúcida me diz que eu não ajo da forma que eu deveria agir pelo meu conhecimento. Então a nossa bagagem espiritual nos impede de compreender o que se passa. Percebam como é fácil não ser lúcido, como é difícil compreender quem nós realmente somos. O porquê a gente age assim. E Hamed continua nos explicando para nos auxiliar na nossa caminhada espiritual. Ele traz um conceito da psicologia, de um psicólogo chamado Jung. Ele é muito famoso porque as lições de Jung se aproximam muito do espiritismo. Então os espíritas gostam muito da leitura dessas obras dele. E Jung tem um termo chamado sombra. Sombra é tudo aquilo da nossa personalidade que nós não conhecemos, tanto boa quanto ruim. Mas tem algo bom em nós que a gente não conhece? Tem. Quem aqui nunca se viu numa situação muito difícil e que do nada a gente tira forças e passa por cima dela? Qualidades que nós temos adormecidas. Que basta nos colocar à prova que as qualidades aparecem. A força que a gente não sabia que tinha, aparece. Então, às vezes a gente fica falando da dificuldade, mas também temos muitas coisas boas em nós que estão escondidas, adormecidas. Mas é essa sombra que Jung nos esclareceu, que mostra o que está escondido e a gente não sabe. Então, muitas vezes nós cometemos atos que nos colocam, às vezes, ridicularizados, porque não fazem sentido. Todos esses que eu narrei aqui, a gente percebe que não faz sentido para nenhum de nós agir assim. É aqui que o Espiritismo nos mostra e nos ensina que se nós somos apenas o Espírito, tudo isso aqui é transitório, não há por que nos apegar a essas questões. Não há por que nos diferenciarmos, nos desqualificarmos. E se isso nos enfraquece, eu não gosto de mim por isso, não me sinto bem, é porque esse é o ponto que nós devemos trabalhar. Alguns autores nos contam, por exemplo, a gente sabe que há um tempo atrás, nós tivemos os países que foram colonizadores e os colonizados. Então a Europa saiu aí ao longo do mundo colonizando, explorando e destruindo várias civilizações mais simples. Se a gente parar para pensar, o que seria lógico que a espiritualidade fizesse para que ambas as civilizações tirassem lições importantes? Trocaria ambos de lugar. Não seria interessante? Vamos fazer os ingleses nascer na Índia e os indianos nascer na Inglaterra. Porque assim os dominados entendem os que dominaram e os que dominaram entendem os indianos. É assim que a espiritualidade faz. Só que ao nos trocar de lugar a gente não entende. Então nós vemos indianos que não gostam da Índia. Nós vemos brasileiros que não gostam do Brasil. Porque essa é a lição que nós temos que fazer. Não há por que não gostar. Não faz sentido. Nós nascemos nessa terra. Nós nascemos nesse corpo, nós nascemos nessa família. A lucidez exige essa compreensão.
Cada vida é um projeto. Cada vida serve para que a gente trabalhe com determinadas características, qualidades e defeitos. Não todos, nós não conseguimos trabalhar com todos ao mesmo tempo. Cada vida tem um projeto específico. E é nisso que a gente tem que se apegar. Por que estamos aqui? Porque nascemos nessa condição. Nossa, mas eu estou aqui, mas eu não gosto. Mas aí está a nossa lição. Por que é tão difícil para mim? Porque aí está a nossa lição. Situações que nós não compreendemos. Hoje a gente entende que já nascemos em vários países, em vários locais, em várias situações. E tudo isso se soma em nós. E às vezes isso nos confunde. Para que a gente entenda quem nós realmente somos. Essa soma de qualidades, de defeitos, de alegrias, de tristezas. Tudo isso é o resultado, então, dessas várias reencarnações. Algumas nós conhecemos. Eu sei que eu sou uma pessoa corajosa, eu sei que eu tenho força de vontade, mas eu também tenho que saber que eu tenho inveja, que eu sou orgulhoso, e que o orgulhoso nasce numa situação humilde para que ele domine o seu orgulho. Que o preguiçoso tem que nascer numa condição financeira difícil para vencer a preguiça. Porque se não precisar trabalhar, não trabalha. Fica do jeito que está. E aquele que despreza as pessoas tem que nascer numa situação em que ele vai ser ajudado, para que ele compreenda que é importante ajudar as pessoas. E aquele que despreza a religião, nasce numa situação em que ele compreende a importância das religiões, de todas elas. E assim, mesmo contra a nossa vontade, somos colocados em locais para a nossa evolução. Mesmo que a gente não goste, que a gente se sinta fora de casa, um peixe fora d'água. Mas esse é o sentido. Esse é o sentido da evolução. Nós temos que ser incomodados para que a gente cresça. Aquele que senta na mesma mesinha, na mesma cadeira, para fazer a mesma coisa todo dia, não muda, não cresce, não evolui. A monotonia não nos evolui. Então nós somos constantemente trocados de local, trocados de corpo, de sexo, de cor, de altura, de profissão. Quantas pessoas têm uma profissão muito simples, mas a gente percebe que o intelecto é altíssimo, só não tiveram chance de estudar. Ou quantas pessoas a gente vê também em cargos mais altos, que tiveram tudo, chegaram lá, mas têm uma inteligência até limitada. Tem que ser assim. Se o limitado não tiver a chance de estudar em alguma vida, ele nunca vai deixar de ser limitado. E se o que tem a inteligência mais acima não nascer numa condição difícil, não vai deixar de ser orgulhoso. E assim nós vamos alterando as nossas encarnações e podemos perder o foco da nossa lucidez. E essa é a nossa pergunta de hoje. Quem nós realmente somos? Qual é o conjunto que nos trouxe ao dia de hoje? Muitas pessoas me perguntam, será que eu faço regressão? Será que é bom? A gente não precisa fazer regressão. É só olhar para você, só olhar para mim. Dá para ver que tipo de pessoas nós fomos. Orgulhosa ou não, mais intelectualizada ou não, uma pessoa mais prática ou não, uma pessoa mais dedicada ao comércio ou não. Tem pessoas que você olha para ela, a pessoa já nasce negociando. A pessoa tem o tino, convence, sabe expor um produto. Ah, mas foi um dom que você adquiriu de outras vidas. Tem gente que não consegue vender nada.
Tem gente que é excelente para contar piada. Tem gente que ninguém ri de nada. Qualidades que nós vamos trazendo de outras vidas. Aqui nós não temos, nós temos que desenvolver. Nos esforçar, porque o espírito evoluído precisa do máximo de qualidades possível. Mas a gente precisa buscá-las. A gente precisa estar interessado em ser melhor. Nossa, mas eu não tenho paciência. Mas a gente precisa se esforçar. Não vai ser da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta. É uma educação diária que a gente precisa ter para nos dominar e nos compreender. Mas a gente precisa saber qual é a nossa sombra. O que está escondido por trás de nós? Ah, mas eu não gosto de fulano. Por que você não gosta dele? O que está por trás disso? O que está por trás do que nós pensamos? Ah, mas eu sou uma pessoa que minha idade já passou, hoje eu não mudo mais. Não existe idade, espírito não tem anos contados. Não existe isso. Cada dia é um dia de crescimento e de evolução espiritual. Cada dia uma nova conquista, cada dia uma nova mudança. Senão não faria sentido. A gente sabe que o apóstolo João, ele ficou preso na ilha de Patmos um tempo. Muito tempo ele ficou preso. Depois ele conseguiu sair de lá. E ele praticamente teve uma nova vida com outro nome. Com o nome de Francisco. Isso porque ele já era idoso. Então nós temos vários exemplos de pessoas que se alfabetizaram mais velhas, formaram na faculdade mais velhas, mudaram de vida mais velhas, arrumaram nova profissão com mais idade. Essa é a ideia. Porque se o Espírito é eterno, a gente tem uma vida dentro desse projeto para que a gente descubra o que é bom para nós. Às vezes, obviamente, a vida não é fácil, a gente sabe. Teve um filho muito cedo, casou muito cedo, e às vezes só mais maduro a gente tem tempo e consciência de pensar em nós, em quem nós realmente somos. Porque a vida não deu chance quando a gente era mais novo. Mas não podemos perder essa chance. Se com 60, 70, 80, 90, qual for, se naquele momento nós temos a chance de refletir sobre nós, é a hora de mudar. É hora de abraçar um projeto social para aqueles que têm dificuldade de relacionamento. É hora de ajudar crianças abandonadas para aqueles que perderam o filho. Tudo aquilo que a vida nos ensina, tudo aquilo que dói em nós é o que nós temos que mudar. Porque aquilo que a vida traz para nós são as lições que nós precisamos vencer. Se vivemos desempregados, se vivemos sozinhos, com problemas de relacionamento, esses são os pontos que nós temos que trabalhar dentro da dificuldade de cada um. Porque não é à toa que a gente passa por isso. Aquele que é bom para cuidar de dinheiro, ele pode viver numa vida ganhando 1 milhão, ou numa vida ganhando um salário mínimo. Ele é organizado. Ponto final. Não tem problema com isso. Aquele que é bom em relacionamento, ele encontra a pessoa, casa e ponto final. Não tem problema quanto a isso. Aquele que está na profissão que gosta, levanta todo dia cedo com prazer, trabalha e ponto final. Mas aquilo que nos incomoda, aquilo que dá errado, aquilo que dá dor de cabeça, é o que nós temos que trabalhar. Se todo dia vem aquela ideia de não fazer o nosso trabalho direito, de não ir, de enrolar, de arrumar uma desculpa, é porque aí está o nosso trabalho principal a ser feito. Se a gente maltrata as pessoas ou somos maltratados, é porque aí está o nosso trabalho a ser feito. Há um tempo atrás, eu morei com um primo meu, 3 anos. E ele sempre me dava carona. Eu não tinha carro, ele tinha. Onde eu precisava ir, eu achava até exagerado a boa vontade dele. Hoje, sempre que alguém me pede carona, eu lembro do que ele me dava carona. Aí você percebe que senão, muitas vezes a gente não tem o direito de dizer não
em certas situações. Porque a sua consciência diz que não dá para não fazer, ou fazer errado. Mas para isso a gente tem que começar a entender. Se a vida te oferece as oportunidades, as dificuldades ou as lições, é porque é isso que a gente tem que aprender. Só que se a gente não aprende, dói mais, e vai aumentando cada vez mais. Mas eu compreendi, eu já estou com 80 anos, eu compreendi hoje o que eu fazia errado. Excelente. Excelente. Porque enquanto estamos encarnados, o projeto está valendo. Mas pode, claro, não é o que o Evangelho nos diz? Os trabalhadores da última hora. Até o último suspiro, nós estamos trabalhando. Até o último suspiro, nós podemos pedir perdão para alguém. Nós podemos dar um conselho para alguém. Então, a encarnação tem esse objetivo de evolução para ser seguido a todo instante. Vejam como não é fácil ser lúcido. A Igreja Católica o Velho Testamento nos mostra que no Éden a gente tinha unicidade. Lembram? O ser humano estava ligado à perfeição. Nada havia de errado. A gente chama isso de unicidade. Até que, com o primeiro pecado, nós dividimos o bem e o mal. Então nós passamos a ter o bem, que era o espírito, e o mal, que era o corpo. Só que a Igreja Católica não tratou isso dessa forma. Como a gente vê em Paulo. O que Paulo nos diz? Não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Então ele nos diz que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Se nós temos o bem e o mal dentro de nós, cabe a nós, com a nossa lucidez, com a nossa vontade, escolher qual deles prevalece em quais situações nós formos chamados. O que eu faço? Percebam se nós temos o bem e o mal, se nós temos o conhecimento, o desconhecimento. Nós temos que escolher. Na falta de critérios para escolher, a gente usa o quê? Os exemplos. Aí é que nós vamos partir para os grandes exemplos. Porque nós gostamos de coisas boas, nenhum de nós vai aceitar um exemplo mais ou menos. Aí nós pegamos o exemplo do amor da Mãe Santíssima, da simplicidade do Mestre Assis, da meditação de Buda, e pegamos os grandes exemplos de cada área, para que a gente possa nos melhorar, dentro do nosso projeto. Não dá para evoluir tudo. Então a gente compreende qual é o nosso projeto atual, temos que focar no principal. Qual é o meu projeto? O meu projeto, eu tenho dificuldade com relacionamento, então esse é o meu projeto. Eu tenho dificuldade com estudo. Eu sou muito prático, eu sou bom para conversar, mas eu não consigo sentar e ler nenhuma folha. Esse é o nosso projeto. Eu trabalho e não consigo juntar nada. É o nosso projeto, chamado lucidez universal. O que é lucidez universal? É o que os espíritos puros têm. Eles compreendem o que se passa, o que já passou e o que vai passar. Compreendem o todo. Mas para nós, para nossa pequena lucidez, a gente tem que começar a entender que as outras pessoas não são culpadas pelos nossos problemas. Nós é que somos responsáveis pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, por quem nós somos. E nós é que temos que vencer. Como eu disse, quando a gente compreende o passado, as nossas encarnações, quem nós fomos, é que a gente começa a compreender melhor o que nós estamos fazendo aqui. Por que aquilo sempre acontece comigo? Porque essa é a minha dificuldade. O que se repete
diariamente, frequentemente conosco, é o que nós temos que trabalhar. Não podemos ignorar isso. Senão vamos passar a vida inteira sofrendo e repetindo as mesmas coisas. Esse tempo já passou. A energia que vem reger a Terra é uma energia de transformação, é uma energia de mudança. A Terra ela é favorável à mudança. A Terra ela não é mais favorável à estagnação. E tudo ao nosso redor mostra isso. A internet mostra isso. A quantidade de livros, de filmes, a dinâmica do conhecimento mostra que nós não mais somos feitos para ficar tão parados quanto antes. O que a gente lê hoje pode não ser verdade amanhã. Uma pesquisa feita hoje pode amanhã não ser mais verdade. Um estudo, uma lição. O tempo passa muito rápido. Então nós temos que seguir esse tempo de uma forma mais acelerada. Então o tempo de sofrimento está passando. Nós vivemos um tempo de compreensão, um tempo de estudo, um tempo de reflexão, um tempo de mudança.